questões da história de Goiás. Temos a aula no canal também, completa, da história de Goiás. Então vamos lá, ó. Questões também todas do Instituto Verbena. Leia o texto. Então, Goiás vivo, country, caltropira, sertanejo, carnavalesco, nenhum rótulo é maior que sua dimensão histórica, permeada de heterogêneas faces de um mesmo rosto. Qualquer rotulação será mera expressão de um pedaço do seu todo, de sua mesclagem cultural, de suas simbioses geradoras de talentos de sua gente. Goiás tem um útero macunaímico. O que é isso, professor? Útero macunaímico. Isso aqui, galera, não faz relação à miscigenação, né? A formação da identidade goiana é formada pelas três raças: o negro, o indígena e o europeu, né? O explorador que chegou aqui, esses povos foram se misturando e formaram a nossa identidade aqui do povo goiano. Nossa, porque eu me incluí, né? Eu não sou goiano, eu sou piauiense, mas adotei esse estado aqui como meu estado do coração. Então amo o meu Goiásão. Então vamos lá, galera. Então ele tem um útero macunaímico, ou seja, toda essa miscigenação, né, de raça, de cultura, tudo, né? Formação geral entre o urbano e o rural, né? Goiás tem essa mistura, né, da roça com o urbano. A arte decor, né, que foi a arte que foram criada os prédios de Goiânia. O berrante, os sampleados em múltiplos tons, né? O que é sampleado? É aquelas batidas de hip hop, né? Que a galera usa os samples, as batidas de músicas americanas e fazem os samples, as batidas, as bases para cantar e dançar o hip hop. Tá vendo? O professor Chagas vai desde as poesias de Homero até o samba carioca e o funk carioca e o rap nacional. É isso aí, galera. A gente tem que ser inteirado de tudo no mundo dos concursos, né? Para poder construir uma bagagem legal, tanto para a vida como para os estudos, né? Tudo que a gente aprende na vida tem que ser absorvido. Tudo que a gente aprende tem que ser absorvido para a vida. Uma hora ou outra, em algum momento, a gente vai usar isso, né? Então, por qual motivo o texto apresenta a dificuldade de rotular Goiânia? Por qual, galera? Pela sua diversidade cultural? Pela sua desorganização política? Então, já podemos... Pelo movimento migratório? Poderia ser, né? Mas não é isso. Pelo atraso tecnológico? Também não, né, galera? Então, Goiânia é difícil de rotular pela sua diversidade cultural, como nós vimos lá, né? Tem caipira, tem música sertaneja, tem hip hop, tem arte decor, tem tudo. É um caldeirão cultural a cidade de Goiânia. Então, a nossa resposta correta aí é a nossa letra A. Beleza? Vamos lá para a nossa questão número 2, né? Que vai falar aí, ó. Leia. O plano de manejo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros indica que a administração do parque tem elaborado relatórios de ocorrência de incêndio desde a década de 90, o que favorece definições de medidas de incêndio. De acordo com esse documento, entre os anos de 1990 e 2003, dos 95 registros, 41 foram criminosos, 41%. 20% foram episódios, a causa foi desconhecida, e 15% resultaram de queima de pasto, né? E 19% um conjunto de 5 outras causas, como raio, aceiro, garimpo, incendiário e acidentes de carro. Vamos lá responder a questão. Então, segundo o texto,
os dados do texto indicam a necessidade para conter os incêndios, o quê? Investir no turismo local? Claro que não, né? Encerrar o acesso humano à Serra dos Veadeiros também não seria a causa. Restringir as práticas esportivas também não, né? E o quê? Estimular a educação ambiental nas pessoas, né? Fazer com que elas enxerguem o valor do meio ambiente, né? E tenham um sentimento de pertencimento aí por essas florestas, essas áreas ambientais. Questão número 3. Ainda falando de povos originários. Quem são os povos originários, galera? Os índios, né? Que já estavam aqui com a chegada dos colonizadores, né? Então, além dos povos originários, em sua amplitude de etnias, populações quilombolas e camponesas se territorizaram no Cerrado e construíram novas formas de vida conectadas com a natureza regional. Com o desaparecimento das espécies e ecossistema, desaparece de igual modo o conhecimento sobre eles, que foi acumulado historicamente pelas populações tradicionais. Quem são as populações tradicionais? Os índios, né, os indígenas e os quilombolas, né? Qual prática contribui para o desaparecimento mencionado no texto? O turismo ecológico, o desmatamento ambiental, o aquecimento global ou a ocupação humana? Qual vocês acham que é? A galera tá dizendo que a letra D é a ocupação humana. Galera, nós mandamos novamente um material, tá? Com um gabarito. Uma colega identificou e que estava errado, tá? O último material que a professora Delma mandou eu corrigir. A nossa resposta correta é a nossa questão 3, né? Essa aqui é a questão 3. A nossa resposta correta é a letra B, tá? É o desmatamento ambiental, tá? Que vai fazer com que... É só você ler o texto, ó. Com o desaparecimento, desaparece, então aquecimento global não tem nada a ver. A ocupação humana, né? Poderia ser a ocupação humana, mas a banca considerou o desmatamento ambiental. Eu marcaria junto com vocês essa ocupação humana, né? A ocupação das terras ali para agricultura de expansão. Eu consideraria isso, mas a banca considerou a questão, a letra B, tá? O desmatamento ambiental. O Carlos Henrique disse que interpretou como ocupação humana. Eu responderia também como ocupação humana, mas a banca, né, segundo esse artigo aqui, ó, depois vocês leiam, galera, esse artigo aqui, ó, é só copiar ele aqui, ó, e colar lá no navegador e leiam para ver como que tá lá o texto desse Rodrigo Maciel Soares sobre o Cerrado Goiano, sobre os agrotóxicos e extrativismo, né? Isso, os povos originários, eles dupla interpretação, né? O Bruno disse que acertou, eu entendi que desapareceu a convivência do homem com a natureza. Dupla. A Viviane, toda hora eu confundo, Os povos originários, eles conviviam juntos, isso mesmo. Tinha quilombos, né, que estavam tanto negros, tinha índios, foragidos, né? Tinham até brancos que viviam em condições miseráveis, que eram acolhidos nesses quilombos, né? Que foi a primeira forma de manifestação cultural, a manifestação pela liberdade, né? Que aconteceu foram os quilombos.
Questão número 4. Vamos lá. Leia o texto. Sucede-se que Dom Luís de Mascarenhas, e quando veio a esta comarca, achou governando o tal Bartolomeu Bueno, né? A quem honrou e estimou muito, mas no seu tempo faleceu com 106 anos de idade, sempre ágil e senhor de suas ações, até que expirou, pois se conta que na véspera do seu falecimento fora tomar os sacramentos à igreja, pelo seu pé, e depois disso buscou todos os moradores em suas próprias casas, de quem se despediu, com quem fazia a viagem do outro mundo, a quem não deixa de ser remarcável, né? Então temos um texto aqui sobre o Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, e aí o relato apresentado contribui para a imagem de Bartolomeu. Esse relato contribui para ele como? Dá a entender que ele era o quê? É isso que a questão está perguntando. Esse relato que você acaba de ler dá a entender que o Bartolomeu Bueno da Silva, o bandeirante, o que descobriu ali o ouro, né? E fez muita perversidade com os índios e próprio com os negros. Por esse texto dá a entender que ele era o quê? Ele era um explorador e colonizador da cidade. Ele era violento e educado com os indígenas. Ou ele era um herói e desbravador de Goiás. Ou era um guerreiro e gerador de trabalho. Qual vocês acham? A Viviane disse que essa ela chutou. O Daniel Moura disse que é a letra C, difícil. Então, galera, é a interpretação de texto. Ó. O texto deixa que mostra as virtudes do Bartolomeu, né? E esconde todas as barbaridades que ele fez, né? Então mostra o quê? Né? Mostra que ele o governador Dom Luís de Mascarenhas era o governador de São Paulo. Goiás pertencia à província de São Paulo, então diz que quando ele veio a Goiás, né, ele honrou Bartolomeu e estimou muito, né? Bartolomeu ele morre aos 106 anos de idade, sempre ágil, senhor das suas ações, até que expirou. Conta que na véspera do seu falecimento ele foi tomar o sacramento, né? Ele dá a entender que ele era muito religioso, ele estava com seu pé, né? A igreja pelo seu pé. Ele foi andando e depois disso buscou todos os moradores em suas próprias casas, de quem se despediu como com quem ia fazer uma viagem do outro mundo, né? Então dá a entender que ele era um herói e desbravador e que todo mundo gostava dele. Logo, a nossa resposta correta é a nossa letra C, tá, galera? Ó, é interpretação de texto, isso aqui. Vamos lá para a questão número 5, né? A questão número 5 vai falar aqui de o ponto zero do Brasil não é, portanto, a chegada das caravelas portuguesas. Esse é apenas um marco factual do apossamento da colônia lusa nas terras dos papagaios. O evento fundante do Brasil G-nação, né? É o abandono É o abandono da costa rumo ao deserto das terras interiores. O português se contenta em navegar por águas e estanca no litoral a sua vontade de conquista e movimento. O brasileiro navega nos mares do sertão, né? Então temos um texto aqui também para a gente interpretar o que quer dizer, né? Qual elemento da cultura goiana, olha só o que a questão está perguntando. Qual elemento da cultura goiana contribui com o sentido do texto para a fundação do Brasil, né? Então,
a escravização dos indígenas, a mudança da capital, a mineração ou as bandeiras? Vejam o texto, galera, antes de responder, ó. Vejam que falam só dos portugueses que chegaram ao litoral, mas os verdadeiros heróis para esse texto são aqueles que desbravaram os sertões, né? Os que entraram de Brasil adentro. Então a nossa resposta correta é das 5, é a letra D, as bandeiras. Eu vou explicar aqui um pouco sobre as bandeiras, mas tem lá na nossa aula de Goiás, tá, galera? As bandeiras, elas eram o quê? Elas eram expedições, né, que saíam de várias localidades, né, da colônia, principalmente, né, do interior, para desbravar o interior do Brasil. Em especial, elas saíam da capitania de São Paulo, precisamente de São Vicente, né? E existiam, galera, 3 tipos de bandeira, tá? Eu vou escrever aqui, ó, existiam a bandeira de apresamento, existia a bandeira de sertanismo, existia a bandeira de prospecção, existiam também 2 outros movimentos, que eram as entradas, que nós chamamos de entradas, e as descidas. Vamos entendê-las. Olha só, galera. Então, o pessoal já está respondendo até a A. Eita fé. Calma, gente. Senão vocês vão responder e não vão... Tem algumas coisas que vocês precisam entender para futuras questões, tá? Nós estamos fazendo a revisão e também entendendo alguns pontos que podem trazer informações para uma questão que venha diferente dessa, tá? Então, galera, olha só, nós temos 3 tipos de bandeiras, que é a bandeira de apresamento, a bandeira de sertanismo e a bandeira de prospecção. Vamos entender o significado de cada uma delas. A bandeira de apresamento era aquela que tinha a função principal. Top. Também não sabia essa. Boa questão a 5. Vamos lá. A bandeira de apresamento era aquela que tinha como função principal o aprisionamento dos índios, né? E fazer a tal da guerra justa contra aquelas tribos hostis à colonização. Então, apresamento já está dizendo aprisionar, né? Escravizar os índios, né? Principalmente aqueles que atacavam essas bandeiras, né? Eles eram submetidos à escravidão. Nós temos a bandeira de sertanismo de contrato. Essa bandeira de sertanismo, eles eram bandeirantes, mas eles eram mercenários. A sua função principal era o quê? Destruir os quilombos, né, que nós vimos anterior, para buscar os negros fugitivos das fazendas, né, dos latifúndios. Essas mesmas bandeiras, foi uma delas, né, a bandeira de Domingos Jorge Velho, que destruiu o quilombo dos Palmares, lá onde hoje é o território de Alagoas, e mataram o Zumbi dos Palmares. E nós temos a bandeira de prospecção, que essa bandeira, a função principal dela era buscar ouro e pedras preciosas. Então, lembrem da palavra prospecção, lembrem da palavra prosperidade, né? Buscavam prosperidade, ouro, pedras preciosas e as famosas drogas do sertão. A bandeira do Anhanguera Pai, a que chegou primeiro, passou pelo território de Goiás, era uma bandeira de apresamento. A bandeira do Anhanguera Filho, que veio em 1722, era uma bandeira de prospecção. Ele buscava encontrar as minas de ouro, tá?
Então, e nós temos também as entradas. O que são entradas? As entradas também eram expedições ao interior do Brasil. Só que essas entradas, elas eram públicas, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Elas eram públicas. Como assim, professor? Pública? Já existia coisa pública? Não era bem pública, né, a palavra, mas era financiada pela coroa portuguesa, né? Essas entradas com o intuito de descobrir as terras, a fauna, a flora e assim sucessivamente. E nós temos também as descidas, que as descidas também eram expedições, só que realizadas pelos jesuítas, né? Para poder catequizar os índios. Então é importante essas explicações aqui para uma questão futura, tá bom? Vamos lá para a nossa questão número 6. Leia o texto a seguir. Olha só. Esse fenômeno ele teve expressão na formação das oligarquias locais e também regionais, que dominaram o cenário político na primeira metade do século XX e que tinham no personalismo entendido como a tendência da comunidade política em guardar maior lealdade e obediência ao indivíduo que detém o poder do que ao cargo que efetivamente ocupa. A sua característica marcante, que era a sua característica marcante, né? O texto apresenta as características de qual tipo de gestão política que faz parte do passado goiano. Qual? A social-democracia, o republicanismo, o populismo ou o coronelismo? Quais vocês acham que é a resposta correta, galera? Isso mesmo, Maísa Oliveira já respondeu aqui. Maísa, você também é graduada em História, né? Eu acho que eu já vi você comentando num grupo, não sei se é você, mas eu já vi uma Maísa que também é professora de História. Ela é pedagoga e também é formada em História. Isso mesmo, todo mundo está dizendo que é a letra A. Isso mesmo, galera. Nossa resposta correta é a letra A, né? Que o que é o coronelismo? Foi um fenômeno que surgiu, ele não surge precisamente durante a República Oligárquica. Ela disse que ela é dona de casa. Então é outra Maísa, tá bom? Eu já vi que ela é pedagoga e também ela é professora de História. Ela é graduada em História. Então, galera, vamos lá entender aqui. Então, o coronelismo, né, como ali apresenta, né, diz que ele surgiu durante a República Oligárquica, mas ele acontece bem anterior, na época da regência, né, quando para manter a unidade do país, né, o Brasil não tinha um exército suficiente para combater todas as revoltas que estavam acontecendo, e aí os gestores na época da regência vão fazer uso do jagunço dos coronéis, né, dos fazendeiros, né, que até então não eram chamados de coronéis. Esse nome coronel ele vai surgir a partir da criação de um outro braço militar chamado de um braço militar chamado de a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional não era composta por militares, mas nomeados, né? Principalmente esses fazendeiros ricos que tinham verdadeiros exércitos particulares. Então, para manter a unidade nacional, né, o Estado vai fazer uma aliança com esses caras. E aí eles vão receber títulos e patentes militares, né? Existe até nas fotos que o exército usava aquela roupa azul, né, tipo os dragões da independência, enquanto que a força não,
Guarda Nacional, ela usava um uniforme preto, né? A gente vê direto nas fotografias que os coronéis usavam um uniforme parecido de militar, só que preto, né? E aí esses caras vão desenvolver grande poderio, né? Porque agora eles têm patentes militar e vão dominar o cenário político, né? Através do voto de cabresto. Nessa época o voto era um voto aberto, então todo mundo sabia quem você votava. Se você não votasse, o coronel mandava quebrar suas pernas ou até te expulsar das suas terras. E ou você votava no coronel ou no político dele. Aqui em Goiás nós temos três famílias, né, que representam essas velhas oligarquias, né, que eram a família dos Fleury, os Bulhões e por último os Caiados, né, que foram a última família oligárquica de verdade ali que exerceu o poder na cidade de Goiás, que eles vão perder o poder somente na Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder e nomeia Pedro Ludovico como interventor aqui em Goiás. Uma das políticas de Pedro Ludovico é o quê? Tirar o poder da mão dessas oligarquias, transferindo a capital do estado da cidade natal desses caras, que era uma cidade de Goiás, para uma outra localidade mais ao centro, um local neutro, né, em que ainda não tinha uma espécie de poder constituído ali. Então é assim se dá a história do coronelismo. Vamos avançando aí para a nossa questão número 7, que ainda tem bastante coisa e vamos correr, senão daqui a pouco já está na hora, já são 6 horas. Vamos lá. Nas décadas de 1940 e 1950, diversas lutas camponesas tiveram como um dos fatores as políticas de colonização agrícola do governo federal, as chamadas frentes de expansão, no norte de Goiás. Aí fala assim, no norte de Goiás emergiu um conflito agrário que durou uma década, promovendo uma experiência de autogoverno dos camponeses, mas que foi violentamente reprimido na ditadura, destacando-se no conflito a liderança de José Firmino e José Porfírio, cuja luta ficou conhecida como: letra A, a Guerra dos Canudos; letra B, a Guerra do Contestado; letra C, a Revolta de Trombas e Formoso; ou o Massacre de Eldorado, né, galera? Vocês acham que é qual essa resposta? Nós já sabemos que a Guerra dos Canudos foi na Bahia, né? Lá com Antônio Conselheiro. A Guerra do Contestado também não foi em Goiás. O Massacre de Eldorado foi no Pará, né? Quando a polícia atacou aqueles sem terra. Então está errado. Então a nossa resposta é a nossa letra C, a Revolta de Trombas e Formoso. Vou explicar para vocês um pouco sobre essa revolta, né? Para vocês, numa próxima questão, se for o caso para aqueles que não passarem, ou até mesmo se vier uma questão falando sobre o mesmo tema, mas num contexto diferente. Foi um movimento político, né? Trombas e Formoso configura como que um movimento de resistência armada de camponeses do norte de Goiás, na década de 50 até o final da década de 60. Esses camponeses eles vão se rebelar contra um processo de expropriação de terras, né? Essas pessoas ganharam a posse da terra, mas não tinham, eles tinham a posse, mas não tinham a propriedade, né? Eles não foram nos cartórios e registraram. Então, os grileiros foram lá, né, e pegaram as terras para si. Então, esses grileiros, fazendo uso de muitos jagunços, começaram a atacar esses camponeses, né? E aí a única forma foi eles resistirem armadamente contra esses grileiros, né? Só que o próprio governo do estado de Goiás, né, na época da ditadura militar, vai favorecer os grileiros, né, mandando a própria polícia militar junto com os grileiros para atacar esses camponeses, né?
As principais lideranças foi José Porfírio de Souza. José Porfírio de Souza, galera, ele foi tão importante nesse movimento que ele foi eleito deputado estadual por Goiás. Depois ele teve o seu mandato cassado durante a ditadura militar por ele fazer parte do Partido Comunista do Brasil. E depois a ditadura desapareceu com José Porfírio. Aquela Comissão da Verdade, né, está investigando para ver se descobre o que foi feito dele, mas não se sabe até hoje como a forma que assassinaram esse José Porfírio, né, que foi o principal líder, que acabou sendo eleito e depois cassado e depois desapareceram com ele. E temos o José Firmino também, que foi um dos líderes desse movimento. Então, a revolta de Trombas e Formoso, né, que hoje são duas cidades de Goiás, e na época eram povoados, né, povoados não, eram assentamentos, né, onde as pessoas plantavam, tinham terras, e hoje são duas cidades aí de Goiás, tá bom? E foi isso que aconteceu. Triste, né? Mas era assim que acontecia no Brasil, né? Se você não era contra o sistema, eles sumiam com você. E principalmente se você fosse ligado aos movimentos sociais, né? Ao comunismo, ao socialismo, aí era que a coisa ficava feia pro seu lado. Vamos falar agora sobre o contexto do ouro, né? Sobre o processo de colonização, né? De colonização não, como é que chama? O processo esqueci da palavra agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. A formação do território goiano, é isso. Vamos falar sobre a formação do território goiano e por quais motivos se formou, né? Então, Goiás, ele tem o seu histórico caracterizado pela mineração, né? Então, nós sabemos que a formação do estado de Goiás, ela está intimamente ligada pela mineração. Lá na nossa aula da história de Goiás, eu explico direitinho que os bandeirantes paulistas foram derrotados na Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, não podendo mais atuar no território das Minas Gerais. Eles vão descobrir o ouro em 1718 em Cuiabá e posteriormente em 1722 aqui em Goiás, né? E aí vão descobrir o ouro aos pés da Serra Dourada, né? Lá na cidade de Goiás, e vão adentrar território, né? Vão adentrar o território em busca de novas minas de ouro, né? E em várias cidades de Goiás, que essas cidades são chamadas as cidades que nasceram em razão do ciclo do ouro, essas cidades vão, primeiro elas eram povoados, depois elas viravam um arraial, depois uma vila e por último elas eram transformadas em cidades, né? Distrito e por último cidade. E várias cidades se deram nesse contexto, né? Então o Estado ampliou o seu desenvolvimento no setor mineral, atraindo empresas de várias partes do mundo. São exemplo de desenvolvimento nesse setor os municípios de... Então, galera, olha só. Então, ao longo do século XIX, do século XX. Século XX é o quê? De 1901 ao ano 2000, né? Então, não estamos falando mais daquela época antiga. Nós estamos falando dos dias atuais. Então, várias empresas surgiram nesse período. Então, já não eram mais aquela extração manual. É uma extração agora através de máquinas, né? E tem algumas cidades hoje em Goiás que ainda praticam essa mineração. Quais cidades são essas, né? Vão respondendo aí. Vocês acham que é a letra A, que é a letra B, que é a letra C? E aí, galera, vão se inscrevendo aqui. Esse aqui é o outro canal do professor Chagas. Esse canal aqui é mais voltado para quem estuda para pedagogia. Temos várias aulas de pedagogia,
né, de conhecimentos pedagógicos, aula de história de Goiás, e temos aquele outro canal oficial do professor Chagas. Esse aqui é o canal Novas Perspectivas, também meu, e da professora Delma, né, que nós fazemos aulas mais voltadas para conhecimentos pedagógicos. Então se inscrevam aí no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário aí para fortalecer aqui o canal do professor Chagas e da professora Delma, beleza? Vamos lá então responder, né? A galera tá dizendo que é a questão de Dione Lucas, né? Dione Lucas está acertando tudo, acho que esse cara é da área da história, professora Delma. Ele está aqui. Bota aqui uma água nova para mim, um cafezinho novo. A Marisa disse que vai chutar. A Maria Luísa disse que vai chutar na letra B. Isso aí, galera. Chuta mesmo. Mas chuta com vontade, porque a hora é essa. Então, galera, olha só, vamos responder aí. A nossa resposta correta é verdadeiramente a letra B, tá? As cidades que hoje ainda são praticada a mineração com maior força são a cidade de Alto Horizonte, Crixás, né, e Niquelândia, né, que tem várias empresas mineradoras que trabalham lá, né? Quando nós falamos de minério, não estamos falando só de ouro, mas estamos falando de vários tipos de minérios que são extraídos nessas cidades, tá bom? Temos várias cidades que foram criadas aí no contexto da mineração, aquelas no século 17, século 18, que são a Lusiânia, né, a antiga Santa Luzia, Perinópolis, né, que era Meia Ponte, e outras cidades, né, que Formosa, e várias cidades que foram nascendo aí no contexto do ouro. Bela Vista de Goiás. Agora essa aqui, né, galera? Questão 9, essa aqui é aquela. Se vocês não acertar, eu vou xingar. O bioma, ou seja, a vegetação que predomina no estado de Goiás é qual, galera? Bora lá em peso. Olha, a Mari disse que chutou por conta de Niquelândia. É isso mesmo, minha amiga. Ó, na hora que a gente não tem certeza, a gente procura alguma coisa para se segurar. Então, Niquelândia, né, já está dizendo, é a cidade do níquel, né? Niquelândia vem de níquel, que é um minério que tem muito lá. Então, você fez muito bem, né? Acertou porque achou uma cidade que tem grande quantidade de minério, né? Hoje em dia, e tem várias empresas. É assim que a gente acerta a questão. Tem vezes que a gente nem sabe, mas por, né, despertar um start, um gatilho mental, você acaba que acerta a questão. É isso aí, ó. Isso, ó. Todo mundo em peso aí, marcando letra C. Diz que essa aqui foi dada. É isso aí. Então aqui é aquela questão para você correr pro abraço. Então, resposta correta, letra C, né? Cerrado. Vamos agora, galera, nossa questão número 10, falar das manifestações culturais e religiosas de Goiás, né? Aí nós temos o que? As cavalhadas, nós temos as congadas, a festa do Divino Pai Eterno, temos a procissão do fogaréu, que elas são manifestações culturais que demonstram que a cultura popular goiana ela tem grande influência de quê? Da esfera política, do campo religioso, do mundo do trabalho ou do desenvolvimento industrial. Bota o número da questão, galera. 9, 10, para a gente poder saber de qual vocês estão falando. Vamos lá, vamos lá. Galera tá dizendo que é B, tá dizendo que é B, todo mundo B. Bota assim 10B, 10B, 11 tal, para a gente saber qual a questão.
Para a gente não pensar que é a questão que já passou, porque tem gente que fica saindo e entrando na live e a gente não sabe em qual questão. Isso, 10B. E é isso mesmo, galera. Essas manifestações, elas são do campo religioso, tá? Vamos explicar aqui para vocês essas principais onde acontecem essas manifestações. Então nós temos aí as manifestações religiosas e culturais de Goiás. Nós temos duas em Perinópolis, ó, presta atenção. Em Perinópolis nós temos as Cavalhadas de Perinópolis, que representam a vitória dos cristãos sobre os mouros, os muçulmanos, né? Quando são expulsos da Península Ibérica, de onde hoje é o estado de Portugal, o país de Portugal e o país da Espanha. E temos também a festa do Divino Espírito Santo. Cuidado, tá, galera? Ó, festa do Divino Espírito Santo é na cidade de Perinópolis. Festa do Divino Pai Eterno acontece onde? Na cidade de Trindade. E temos também as congadas. O que são as congadas? As congadas são uma festa de sincretismo religioso. O que é isso, professor? Sincretismo religioso é quando uma religião usa os elementos de outra religião. Por exemplo, os negros africanos, né, aqui em Goiás, eles vieram em grande maioria do Congo. Daí o nome congadas. E o que eles faziam para cultuar as divindades das suas religiões de matriz africana? Eles usavam os elementos da fé católica, né? Usavam os santos católicos e fingiam que estavam adorando esses santos e ao mesmo tempo cultuando as suas divindades. Então daí as congadas, que acontecem em Catalão, em Goiás. E temos a procissão do fogaréu, que acontece todos os anos na cidade de Goiás, que vai acontecer uma encenação da última busca por Jesus antes da crucificação, até o prendê-lo lá no Monte Getsemane, né? Quando os romanos e os judeus o prendem lá no Monte Getsemane e levam para Pôncio Pilatos julgá-lo, né? Aí tem aquela encenação com aqueles homens encapuzados, com as tochas, andando, né? E aí capturam Jesus lá no Monte Getsemane e levam para Pôncio Pilatos. Então essas são as principais manifestações culturais e religiosas aqui do estado de Goiás, ok? Então, nossa resposta é a letra B. Vamos falar agora da nossa questão número 11. Questão também bem interessante, tá, galera? Ó. Questão 11. Além de Goiás e do Distrito Federal, faz parte da RID. A cidade a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno o estado de... Qual, galera? Quem já estudou para as provas aqui do Distrito Federal, né? Para professor efetivo ou temporário, já estudou RID, logo já sabe qual cidade nós estamos falando. Aí, professor, dá uma galera em peso aí. Tudo concurseiro aí, concorrente nosso aqui. Estou respondendo em peso aqui sobre a RID. Bora lá, galera. Respondendo aí. Questão 11. Galera tá dizendo que a letra C. Minas Gerais. Estão dizendo que quem compõe a RID é o estado de Goiás, as regiões administrativas do Distrito Federal. E estão dizendo que é o estado de Minas Gerais. E é isso mesmo, galera. A resposta correta da nossa letra, questão 11, é a letra C, tá? Minas Gerais é que forma a RID. A RID, galera, ela é a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno.
ela é composta por 33 municípios. Esses municípios são 29 municípios goianos, né, professora Delma? 23 municípios goianos, 29 municípios goianos e 4 mineiros. E mais as regiões administrativas do Distrito Federal. Qual é o objetivo da RID? Galera, preste atenção, DF, Goiás, DF, Minas, isso mesmo, Carlos Henrique. Dione diz que é Minas, muito bem. Os objetivos da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno fortalecer as políticas públicas, né, em conjunto nessas cidades que compõem a região, né, tanto na área de transporte, logística e infraestrutura. Então, essa é a composição da RID. Já anota aí no seu caderninho. RID, 33 municípios, 29 goianos, 4 mineiros e as regiões administrativas do Distrito Federal. Beleza? Vamos lá para a nossa questão. A Rúbia disse que essa ela não saberia. Mas agora você sabe, minha amiga. Estudou com o professor Chagas. Se cair alguma coisa, você vai detonar. Tá vendo? Leia o texto a seguir. Apenas Goiânia e Anápolis, em 1975, concentraram 20% das unidades industriais do território goiano. A indústria goiana durante o século XX segue um contínuo movimento de concentração, dispersão e especialização. Aí a questão fala aqui, ó, o século XX em Goiás, o advento da modernização, lá na nossa aula, né, eu mostrei para vocês o tripé da modernização, agricultura, o aumento da demografia, larará. Quem assistiu a aula lembra disso. Goiânia, né, o advento, o processo de industrialização do estado de Goiás teve como consequência o que, galera? O aumento dos desequilíbrios regionais, o enfraquecimento da agricultura, a preservação do meio ambiente ou a valorização do artesanato. Digam aí, que vocês acham o que essa industrialização em Goiás gerou, né? Trouxe muitas vantagens, mas também trouxe, né, como sempre, o desenvolvimento traz vantagens e também desvantagens, tá? Então, galera, nossa resposta correta é a nossa letra A, tá? O que aconteceu? A industrialização ela criou um desequilíbrio regional. O que é isso? Algumas cidades, né, ficaram muito ricas e algumas outras regiões pobres, né? Por quê? Porque houve uma grande migração, né? As pessoas migraram dessas cidades, né, para as cidades onde estavam sendo industrializadas, né? Isso, ó, o pessoal está dizendo, já diz o enunciado, isso mesmo, né? Interpretação e compreensão do texto, né? A questão já está dada, né? Então vai haver essa discrepância, né, de região, principalmente a região norte, lá mais para o norte do estado, vai continuar uma região mais pobre em relação às cidades do sul de Goiás, né, como a própria cidade de vocês, Catalão, Rio Verde, né, que são cidades enormes e grandes, né, em desenvolvimento e também em riqueza. Vamos lá para a nossa questão número 13.
para a gente ir finalizando aqui sobre a história de Goiás. Falar sobre a estrada de ferro em Goiás, implantada com o resultado das mudanças decorrentes da expansão das fronteiras econômicas rumo ao centro-oeste, tornou o principal agente transformador das antigas estruturas goianas. A modernização, estimulada pela via férrea atingiu todos os níveis de organização da sociedade regional. Aí a questão quer saber: o avanço da estrada de ferro no interior de Goiás teve como impacto ambiental o quê? Ó, galera, tá querendo saber sobre impacto ambiental, tá? Não fujam do que a questão tá pedindo, tá? A melhoria da água potável, né? O que tem a ver a estrada de ferro com água potável? A criação de unidades de conservação? Também não, né? A proteção da fauna e da flora? Também não, né, galera? O que estrada de ferro? Vão pensando assim, ó, na hora de analisar as alternativas. O que isso tem a ver com a estrada de ferro, né? A proteção da fauna e da flora, não, né? Pelo contrário, fez foi destruir, né? A fauna e a flora para poder construir as estradas de ferro, né? A nossa resposta correta é a letra D. Vai falar assim, ó, a retirada da cobertura vegetal do cerrado, né? Que aconteceu para poder construir a estrada de ferro. E como consequência, houve um grande aumento populacional e a construção de várias cidades que foram sendo construídas às margens da estrada de ferro e principalmente naquelas cidades que tinham a estação, né? Cidades essas como Rio Verde, como a própria Nápoles, como outras cidades mais, né? Onde tem as estradas de ferro. E essa é a nossa resposta. Vamos lá para a questão número 14. A número 14 vai falar assim, ó. Leia o texto. Depois de mais de 30 anos, a ferrovia Norte-Sul, ó, ainda falando, tá vendo? A banca, quando fala do estado de Goiás, ela gosta muito da história do estado. Ela quase não cobra questões relacionadas à geografia. Ela cobra mais relacionada à história, né? Ou quando cobra a geografia, ele está inserido no contexto histórico. A ferrovia Norte-Sul vai se tornar realidade e permitir a aceleração do movimento da região Centro-Oeste, fundamentalmente para a agropecuária, com a inauguração do terminal da Rumo de Rio Verde. A ferrovia completa 2.257 quilômetros e atravessa 4 regiões. Aí a pergunta: uma das principais vantagens trazidas pela ferrovia Norte-Sul aos estados do Centro-Oeste é o que, galera? Vamos lá, analisar. A galera já está respondendo. A galera está, principalmente o Dione, ele não tem paciência. É, é o TDAH comendo na alta. Desculpa, tá, Dione? É só brincadeira mesmo. Diminuir a burocracia do transporte, oferecer grandes flexibilidades de rota ou facilitar chegadas de produto até o litoral, ou facilitar a entrega de carga direto ao consumidor final. Resposta correta, né? Nossa letra C, facilitar a chegada dos produtos até o litoral, né? A estrada Norte-Sul, ela vai desde uma cidadezinha lá no Pará, que agora eu não lembro o nome, até, né, o Porto de Santos, em São Paulo, né? Transportando aí, cruzando o Brasil inteiro, né? Passando aí e levando produtos. Essa é a ferrovia Norte-Sul. Vamos para a nossa questão número 15. Que vai pedir para a gente observar esse mapa. Ó, galera, observe o mapa
que é o mapa do Brasil na época, né, da chegada dos colonizadores ao território onde hoje é o território de Goiás. Então, olha só, então temos aqui uma estrada, que era a rota, né? Então, ó, as, as partes marcadas com pontilhados e setas correspondem ao o que, galera? Ao trajeto dos bandeirantes no século XVI, ao caminho dos imigrantes no século XIX, ao fluxo de escravizados no século XVI ou percurso dos indígenas no século XX. Quais vocês acham que é a resposta correta? Respondam aí. 15A, 15A. E é isso mesmo, galera. Olha só, esse tracejado aqui representa a o trajeto, né, que os bandeirantes faziam no século XVI para chegar à região, né? Então tinha essa picada que saía desde São Paulo, né? Esse trajeto, né, ponto de partida é São Vicente, em São Paulo. Aí eles vão passar por Minas, onde hoje é o território de Minas Gerais, vão passar, depois vão chegar até Cuiabá e depois aqui ao estado de Goiás, né? Então nossa resposta é a letra A, beleza? E aí, galera, acertaram quantas das